Oremos. Excelso Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, que está revestido de honra, de majestade, de glória e poder. E mediante Seu Filho amado, que vive e reina, e está sentado ao lado do Teu trono, ó Pai, em nome dele, em nome de Jesus Cristo, que estamos aqui reunidos, agradecidos a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia que passou, com a Sua proteção, com o Seu direcionamento, conduzindo a nossa vida através do Teu Santo Espírito. Graças Te damos por cada irmão aqui presente que tem chamado, tem sido tocado pelo Teu Santo Espírito para estar aqui conosco, ouvindo a Tua palavra, e assim podemos ser um contigo, ó Pai, porque todos aqui somos um, somos iguais, querendo Te obedecer e estar na Tua presença. Ó Pai eterno, vai de encontro com aqueles necessitados, que o Senhor sabe muito bem a necessidade e a dificuldade de cada um. Supra e mostre, ó Pai, a Tua vontade para cada um e que seja feita a Tua vontade conforme o Teu querer. Derrama o Teu Santo Espírito neste momento, no Teu servo, escolhido desde o ventre, o irmão Marlon, que cada noite aqui tem nos ensinado, tem nos mostrado conforme a Tua palavra e o Teu querer. Toque nos nossos corações, fale conosco, transforme aquilo que ainda, ó Pai, não foi transformado, pois a nossa caminhada cristã é uma caminhada progressiva de santificação e rumo à glorificação, para ver a Tua glória, entrar no lugar santíssimo e poder estar sobre a rocha, sobre a alçada da Tua lei. Ó Pai Santo, neste momento, em nome de Jesus Cristo, que é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Que, mais uma vez, esse estudo possa ajudar-nos a crescer nessa graça. É necessário que ele cresça e nós venhamos cada vez mais a diminuir, para que assim possamos ser impresso o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo iniciou a sua carta aos Gálatas, apresentando a eles o seu ministério, e logo ele viu ali a inconstância dos Gálatas e ainda assim ele levou esse evangelho de salvação. Houve momentos em que, ao escrever aos Gálatas, Paulo se viu muitas vezes perplexo. Em alguns momentos da epístola ele faz ali algumas admoestações bem severas e também com muito zelo, com muita mansidão, com muito amor. E Paulo anelava que os Gálatas pudessem ali ter uma experiência, né, muito mais profunda. E grandes ensinamentos essa carta nos traz. E principalmente ali, eu acho que seria o cume dessa carta, aonde ali fala do capítulo 5, acerca do espírito, né? O espírito da carne e o espírito que produz para a vida eterna. Mas, finalmente, Paulo, no capítulo 6, ele agora vai fazer os últimos ajustes para a igreja da Galácia. E eu já convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir também no seu aplicativo, se assim for do seu agrado. E os primeiros versos, Paulo ele vai trazer ali a responsabilidade pessoal dos irmãos da Galácia. E o verso 1 está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito,
de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se algum julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas provém cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, Paulo, nesses primeiros momentos, ele está ali ademoestando e incentivando os Gálatas a auxiliar uns aos outros nessa jornada. E em Mateus capítulo 22, verso 39, mais precisamente o versos 38, quando Cristo ali foi indagado a respeito do mandamento, ele respondeu no verso 37, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele disse, este é o grande e o primeiro mandamento. O verso 39, ele disse, o segundo é semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Ainda em Mateus, no capítulo 5, os versos 43 ao 48 está escrito, ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, e o que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. E aqui no cumprimento dessa lei está o padrão de Deus, e é bem elevado. Também em Romanos, capítulo 13, e os versos 8 em diante está escrito, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E Paulo, ele estava ali dizendo para os Gálatas, mas provém que cada um no seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, cada um examine a si mesmo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Visto que no primeiro momento Paulo disse, levai as cargas uns dos outros. Isso quer dizer que Paulo estava dizendo para os Gálatas que eles deveriam se compadecer dos seus irmãos nas suas fraquezas. E o mesmo se dá para nós nos dias de hoje. E em seguida a isso, Paulo agora vai tratar de outras questões e ele vai trazer logo uma severa repreensão aos Gálatas. O verso 6 ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se praticante de todas as coisas boas àquele que o instrui. E o verso 7, ele diz, não vos enganei, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção.
mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cessamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Conforme ontem nós vimos, apresentado pela irmã Michele, nós vimos a obra da carne, dos versos 19 ao 21 do capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria, e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Em contraste com a obra do Espírito, mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a sua carne, das paixões e das concupiscências. Se servimos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E não nos cessemos, verso 9, de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos. Em João, capítulo 9, versículo 4, Cristo disse: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. No capítulo 12 de João, Cristo também disse, e os versos 35, ainda por um pouco, a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Em Mateus capítulo 5, Cristo diz nos versos 14, capítulo 5, versos 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. Os restantes finais, dos versos 11 ao 18, Paulo agora vai apresentar daquilo que ele se gloriava. E ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange, e vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncidei, para se gloriar na vossa carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre aqueles que, sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas
de Jesus. Em 1 Coríntios 1, 18, Paulo disse: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como o gentio busca sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Desse modo que Paulo se gloriava. E caminhando para os instantes finais desta carta, Paulo diz no verso 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Qual é a marca que nós temos trazido de Jesus? Acredito que Paulo assinaria embaixo aquilo que Pedro, na sua segunda epístola, escreveu no capítulo 1, dos versos 3 ao 11, aonde está escrito: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada a todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento, pelo completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo a todas as vossas diligências, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativo e nem infrutuoso pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estar presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Porque, por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçará em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda falando sobre as marcas que Paulo adquiriu por seguir a Jesus, podemos enumerar as diversas violências que ele sofreu por causa do Evangelho. Mas o próprio Paulo, ele se intitula como servo, e como servo ele não tem escolha. O servo faz aquilo que o seu Senhor manda. 2 Coríntios 4, 3 em diante está escrito: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui está as marcas que Paulo trazia, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo impresso na sua pessoa, crucificado para o mundo e vivo para Deus. Na primeira carta a João, mais precisamente no capítulo 3, e os versos 9 ao 10 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E Paulo, não somente aos Gálatas, mas toda a comunidade da qual ele foi o cofundador, ele amou de tal modo que ele sofria dores de parto, até Cristo ser formado nos irmãos da Galácia. E ele disse em Gálatas capítulo 4, verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. E aqui entra a brandura de Paulo, e ele disse, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, quando necessário era a repreensão, ele trazia a repreensão. Quando era necessário Paulo elogiar os seus irmãos de Coríntios, da Galácia, de Coríntios, de Roma, de Filipos, de Colosso, assim ele o fazia. Fazia com brandura, com amor, com alegria, com a bondade, com a fidelidade e com domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Se pudéssemos aqui falar à noite, ou quem sabe semanas, sobre as marcas do Evangelho na vida de Paulo, seria muitas. E a conclusão que fica para nós é: qual é a marca que nós temos trazido de Cristo? E Paulo finaliza a sua carta dirigindo uma bênção aos seus irmãos da Galácia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem da parte do nosso Pai Celestial, mediante seu Santo Espírito. E para finalizarmos, eu gostaria de convidar aqui o irmão Atlas para nos dirigir nessa oração final, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Só um momento. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus, pela tua verdade, pelo teu amor, pela tua revelação sobre as nossas vidas. Meu Deus, que a face de Cristo, meu Pai, resplandeça sobre as nossas vidas. Que a tua misericórdia, meu Deus, possa recair sobre nós. E que assim possamos ser instrumentos vivos em tuas mãos, testemunhos vivos, meu Pai, para esse mundo que não te conhece. Que o Senhor continue, meu Deus, nos dando esse privilégio. E que através das nossas vidas, outras vidas possam conhecer a Ti e entender, meu Deus, que necessitam de uma mudança de vida, que necessitam produzir bons frutos que evidenciam a salvação. Pai Santo e amado,
Louvado seja engrandecido o seu santo nome pela tua obra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo sempre. Que pessoas, ao ouvir a tua palavra, meu Deus, possam se achegar, meu Deus, aos teus caminhos, mediante a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, abençoe, meu Deus, a nossa noite. Nos dê uma noite de proteção, de restauração, de reflexão. Que possamos, meu Pai, refletir que o único propósito da nossa vida, independente do sofrimento, é estar nos teus caminhos, é servir ao Senhor, é retribuir aquilo que o Senhor fez conosco, entregando o bem mais precioso que o Senhor tinha, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê força para suportar todo sofrimento, toda angústia, toda amargura. Que possamos entender o propósito, meu Pai, do nosso sofrimento e que venhamos a se alegrar em meio a qualquer circunstância e saber que o Senhor está conosco sempre. Essa é a minha oração, Pai. Esteja conosco, nos protege, nos livre de todo mal, nos dê a sua salvação, mediante a Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço, que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.